Estamos estudando esse texto, Hebreus capítulo 12, versos do 1 ao 2. E antes de meditarmos, nós vamos realmente orar, pedir a bênção de Deus, que Ele fala aos nossos corações. Senhor, fala aos nossos corações por meio da Tua palavra, e que os nossos amados irmãos, amigos que estão nos vendo, possam serem edificados e encorajados e transformados. Tenha misericórdia da nossa nação, do nosso estado, misericórdia da nossa cidade. Preserva os nossos amados irmãos de grupo de risco, protege. Tenha misericórdia, Senhor Deus, do Teu povo, dos que estão infectados, trabalha na restauração. E louvamos ao Senhor por Teu cuidado constante sobre o Teu povo. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Então, amados irmãos, como terminar a vida cristã bem? Estamos em uma corrida. O autor aqui, que nós não sabemos quem é o autor da carta aos Hebreus, a grande maioria de uma grande quantidade de teólogos e comentaristas, eles acreditam que sejam Paulo, mas nós não sabemos. Mas a figura que nós temos aqui é de uma corrida. E ele está falando aqui de uma maratona, de 42 quilômetros. E ele vai utilizar dessa corrida para fazer uma aplicação para nós, na nossa corrida cristã em direção ao céu. Por exemplo, eu iniciei nessa carreira, nessa corrida, há 25 anos atrás. Nesse mês que está no mês de julho, farei 26 anos correndo. A cada dia que se passa, mais próximo está da minha chegada, não é isso? Agora está mais próximo do que quando no princípio eu coloquei minha fé em Jesus Cristo. Mas os obstáculos são enormes, as dificuldades. E era isso que os irmãos estavam passando aqui nessa época. Havia grandes perseguições. Muitos irmãos estavam sendo presos, perdendo seus empregos, perdendo seus bens, sendo mortos por causa da sua fé. E aí o autor, ele escreve esta carta para encorajar os amados irmãos. Então essa carta é uma carta de encorajamento. É uma carta de encorajamento. E ele vai mostrar aqui que estamos em uma corrida, que alguns já terminaram, já chegaram primeiro do que nós. E ele vai falar dos heróis da fé do capítulo 11. Esses já chegaram primeiro do que nós. Eles já estão lá, tá bom? Já estão desfrutando do lugar pela qual ele corria. E as suas vidas servem de exemplo para as nossas vidas. É isso que ele fala no versículo 1. Eles servem de motivações para nós. Porque as dificuldades que estamos passando, eles passaram. E alguns passaram muito mais difíceis do que nós. Algumas pessoas que vivem em países que são fechados para o cristianismo, eles passam por esses momentos de dificuldade, muito mais do que nós. E estamos passando agora, na nossa caminhada, um obstáculo, né? O vírus é um obstáculo a ser vencido, a ser superado. E por essa razão não devemos nos desanimar, não devemos nos desmotivar, não devemos querer desistir, mas devemos continuar correndo. E para que nós possamos terminar bem a nossa carreira cristã, é preciso ter 3 coisas na nossa vida. Vou repetir as primeiras 2 que nós já estudamos quarta-feira, tá bom? Ele fala aqui que para que possamos correr bem e chegar bem no nosso destino, é preciso correr com o mínimo de peso possível. O mínimo de peso possível. Veja aqui que ele diz, olha, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando, essa palavra aqui, desembaraçando, coloque de lado, tire, realmente separe de você, coloque distante de você, porque tem algo que está lhe impedindo de você correr bem,
que está tentando lhe prender na caminhada, tirar sua atenção, então você tem que colocar de lado. E ele diz aí, o que é que você tem que colocar de lado? Todo peso e pecado. Então você percebe aí que há uma diferença entre peso e pecado. Nem todo pecado é um peso. Tá bom? Nem todo pecado é um peso. E existe o pecado, da qual sabemos, conhecemos, da qual a palavra de Deus assim nos orienta. Mas nem todo peso é pecado. Por exemplo, a gente deu vários exemplos aqui. A escola, os estudos podem ser um peso. Um esporte, alguém gostar muito de esporte e muitas vezes abrir mão de muitas coisas para o seu crescimento espiritual, pode ser um peso. Amigos, namoro, trabalho, dinheiro, são coisas que não são pecaminosas em si. Mas, se nós darmos a essas coisas mais tempo do que deveríamos dar, aí se torna um peso e aí isso vai nos tornar realmente lento na nossa corrida. Há muitos crentes que eu conheço que já têm muitos anos de carreira, mas alguns novos convertidos têm passado dele na corrida. Têm caminhado melhor, que é justamente isso. Muitas vezes não é pecado específico, se for pecado específico tem que ser tirado, e se for o peso, tem que ser tirado. As redes sociais podem ser um peso. Eu creio que um dos pesos que mais tem incomodado e prejudicado a carreira cristã de muitas pessoas tem sido as redes sociais. Tem sido o celular. E aí precisamos tirar qualquer coisa que venha nos atrapalhar. E ele diz aqui, olha, corramos com perseverança. A segunda coisa que precisamos fazer, que já abordamos isso, né? Por isso que a gente não vai enfatizar, porque a gente já falou sobre isso. A segunda coisa que precisamos fazer não é somente correr com o mínimo de peso possível. Até eu falei que era proibido as mulheres assistirem às maratonas no primeiro século, no segundo século. Por quê? Porque havia homens que corriam nu. Quanto menos peso, até de roupa, melhor seria para eles. Então havia uma proibição. A segunda coisa é que deve correr com perseverança. Perseverança. Perseverança é a firmeza de continuar firme, sem desistir, diante das provações da vida. Quando está tudo caminhando bem, é fácil a gente correr bem. Mas quando começamos a ter obstáculos, ficamos tentados a desistir. Ficamos tentados a desistir. E o autor diz: vocês não podem desistir. Até no versículo 10, no capítulo 10, ele termina o capítulo 10 dizendo: olha, nós, porém, não somos dos que retrocedem. Nós não somos daqueles que retrocedem. Nós somos daqueles que avançam. É como o apóstolo Paulo, deixando para trás, avanço para as coisas que estão diante de mim. Prossigo para o alvo. Então nós não podemos retroceder. Não podemos desistir da nossa caminhada. Precisamos continuar firme. Estamos passando por um momento difícil? Sim. Mas cremos com certeza que vai passar. Nós não sabemos quando, mas vai passar. O Senhor, ele diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem logo ao amanhecer. Tiago diz que as provações, elas passam, elas não permanecem para sempre sobre a vida do cristão. Então, e quando Deus permite, é para nos fortalecer, porque Ele tem propósitos maiores em nossa vida. Mas diante das provações nós não podemos desistir. Tiago capítulo 1, você veja aí, só você passar um pouco, está em Hebreus para o livro de Tiago, para a carta de Tiago, Tiago capítulo 1,
versículo 2, ele diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Essa palavra passar aí que é passageira. Ela vem, mas ela passa. Aí diz: sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz o quê? Perseverança. Esse é o propósito. Nos tornar crentes que possam continuar perseverando. E diz: ora, a perseverança deve ter ação concreta. Não pode desistir. Se a corrida é de 42 quilômetros, você não pode correr 41.900. Você tem que correr os 42. Se você correr 41.900, você não vai chegar no fim. Então tem que continuar firme até o fim. Isso é perseverança. E o crente verdadeiro, ele caminha até o fim. Por isso que nós cremos em uma doutrina de grande importância para a nossa vida, que é a perseverança dos santos. Os santos, eles perseveram até o fim. Eles podem desanimar, eles podem até cair, mas eles se levantam e eles continuam correndo. Alguns vão até lento, mas chegam. Então, o propósito das provações é nos tornar mais perseverantes. Porque logo no início da nossa vida cristã, há algumas dificuldades, sim. Isso é para quê? Para nos fortalecer. Porque outras virão. E assim, a cada dia, vamos ter obstáculos. Nem sempre vai ser uma corrida cheia de obstáculos. A nossa corrida não é só de obstáculos, não. Em alguns momentos, pegamos realmente uma pista boa. Mas quando chegar os obstáculos, precisamos ser perseverantes. Porque a perseverança ela vai ter como propósito tirar as nossas deficiências. Tá bom? Então, como terminar a vida bem, a vida cristã? Primeiro, correr com o mínimo de peso possível. Segundo, correr com perseverança. E hoje nós estaremos abordando que a terceira coisa que devemos fazer para terminar a vida cristã bem, tá bom? É correr com o olhar em Jesus. Veja aí no versículo 2. Olhando firmemente. Não é somente olhar, mas é olhando, o sentido aqui é continue, porque o sentido do verbo aqui é de continuidade. Continue correndo, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Ele não somente é o autor, é o que nos dá a fé, mas é aquele que é o consumador também da fé. E ele diz: Jesus, o qual em troca da alegria que ele estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, e está assentado à destra do trono de Deus. Então, o autor aos Hebreus, ele nos chama a correr, não somente com o mínimo de peso possível, não somente com perseverança. Ele nos ajuda, ele nos convoca, ele nos alerta, ele nos desafia a correr com o nosso olhar para Jesus Cristo. Quantas e quantas vezes não somos tentados a desistir dessa corrida? Me fala aí, quantas e quantas vezes? Muitas vezes. Às vezes parece que a nossa linha de chegada nunca vai ser alcançada. Não é? Muitos crentes, já faz tantos anos que eu sirvo ao Senhor, que ele ainda não voltou. Até quando isso vai? Até quando isso vai? Se olharmos para trás, corremos o risco de tropeçar e cair. É ou não é? Se você vai correndo e você olha para trás, você corre o risco de tropeçar e cair. Se nós corremos com a cabeça baixa, arriscamos não ver quão perto está a nossa chegada.
Se alguém corre desanimado, a cada vez acha que está mais distante. Mas a corrida cristã, ela é dura. Jesus não disse que seria fácil. Não disse que seria um mar de rosa. Mas o que eu quero dizer é que mesmo que tenha obstáculo nessa corrida, mesmo que em alguns momentos seja difícil nessa corrida, mas o que eu quero dizer é que há certeza, mas a chegada é certa. Mas a chegada é certa. Alguém certa vez disse o seguinte, olha, Deus promete uma aterrissagem segura, mas não uma viagem tranquila. Ele promete que nós vamos chegar lá. E vamos chegar lá, bem. Mas ele não prometeu que durante a viagem, durante a corrida, seria fácil. Então, o que eu preciso fazer? Erguer os meus olhos para o horizonte e contemplar o Senhor Jesus Cristo. Olhar para Ele. Você percebe aqui, veja para o texto. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, o que foi que ele fez? Ele suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha. Ele suportou. Quanta dor o nosso Senhor passou, quantas aflições. Porém, ele conquistou uma grande vitória. Ele suportou tudo, sem nunca deixar de correr. Passou por momentos de dificuldades enormes. Foi rejeitado pelo seu próprio povo, pela sua própria nação. Ele foi rejeitado. Em alguns momentos, no início, pela sua própria família. Ele escolhe 12 discípulos. Dos 12, um trai. Os outros, no momento que ele mais precisava, o abandona. Ele fez o bem para as pessoas, curando, e as pessoas atribuem a ele essa cura aos demônios. Mas ele não desistiu da corrida. Ele é, sim, o nosso maior exemplo de alguém que foi até o fim sem desistir. Os heróis do capítulo 11, sim, eles são exemplo para a nossa vida. Quando você olha para a vida de Abel, se você olha para a vida de Abraão, se você olha para a vida de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, para a vida de Moisés, só olhar para a vida desses homens há um encorajamento para a nossa vida. Por isso que o autor escreveu o capítulo 11. Em outras palavras, o autor estava dizendo, olha, eles correram, eles passaram pelo que vocês estão passando, e coisas piores. Mas eles terminaram, eles chegaram lá. Mas agora o autor está dizendo, olhem, não para essas pessoas. Ela serve sim de motivação, mas o seu olhar deve estar naquele que é perfeito. Naquele que passou por um momento mais difícil do que todos aqueles que no capítulo 11 passaram. Ele enfrentou a dor da morte, da cruz, que era algo terrível, da vergonha em poder morrer de uma morte vergonhosa, no lugar de um criminoso, ao lado de 2 criminosos. E o autor está dizendo, olha, não desanime. Olhem para Jesus. É isso que o autor está dizendo. Ele suportou, ele chegou ao final, e agora eu quero que vocês olhem para ele, caminhem olhando para ele, porque ele é o nosso maior
motivador. Jesus, ele não é somente o nosso treinador. Ele é o nosso maior motivador. É como se ele vai ao nosso lado na corrida. E ele vai sempre dizendo: olhem para mim. Corram, olhando para mim. Vamos lá, eu estou com vocês. Vamos lá que vocês vão passar por essa. Não desanime, não desista, vamos lá. Ele está sempre falando isso. Através da sua palavra, através das mensagens, através de pessoas também. A vitória da corrida depende da condição do nosso olhar. Olhar significa confiar. Sempre quando a palavra de Deus fala de olhar para Deus, para olhar para Jesus, em outras palavras ele está dizendo: olha, confia nele. Ele é um modelo para os corredores. E devemos olhar aqui firmemente. Não é um olhar vacilante, é um olhar firme. Firmemente. Não olhar hoje e amanhã tirar o olhar de tarde e de manhã não. Olhar firmemente. Ele correu até o final. Só assim foi possível estarmos nessa corrida. Você já percebeu isso? Jesus correu até o final da corrida que lhe estava proposta. E porque ele correu até o final e fez a vontade do Pai, dando a sua própria vida para remover a nossa culpa, por causa da corrida até o final dele, nós entramos nessa corrida até o céu. Se Jesus tivesse desistido, que era isso que Satanás queria fazer. Satanás, em todos os momentos, quis impedir Jesus de ir para a cruz. Não só foi na tentação, não. Foi no decorrer de toda a história. Começou lá no jardim do Éden, quando o homem peca contra Deus e Deus promete o libertador, o redentor. Gênesis 3,15. Satanás, achando que esse redentor viria de Abel, usou Caim para matar seu irmão, para impedir do libertador chegar. Só que esse libertador não veio de Abel, veio do outro filho de Adão, Sete. E ele tentou atacar a descendência de Sete. Depois, quando Deus chamou Abraão, que foi da descendência de Sete, e prometeu uma nação, ele atacou a nação de Israel. De várias maneiras ele tentou destruir a nação para impedir do Salvador chegar. Mas Jesus chegou. E quando Jesus chegou, ele ainda quis eliminar o Salvador, usando Herodes para matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Ele usou Jesus na tentação, querendo fazer Jesus pecar. Usou de artimanha para querer de todas as formas tirar ele da cruz. Até quando ele estava na cruz, ele usou de pessoas para realmente tirar Jesus de lá, através da zombaria e tudo. Até os ladrões disseram: desce daí. Esse era o propósito de Satanás, fazer com que ele descesse dali. Mas ele não fez isso. Por quê? Porque havia uma carreira que estava proposta a ele pelo Pai. E ele foi firme até o fim. E agora ele está desfrutando da alegria que ele estava proposta. E por ele ter conseguido a vitória, ele nos deu a vitória. Por isso que Paulo diz que nós somos mais do que vencedor em Cristo Jesus. Se somos crentes, amados, devemos sofrer por Jesus, ou com Jesus. Diante desses sofrimentos, diante dos sofrimentos que ele passou por nós, o que nós passamos por ele é pequeno. Ele é o nosso maior exemplo nessa corrida. Jesus é o maior exemplo de oração para nós. Jesus é o maior exemplo de pessoa que amava a palavra de Deus. Sendo o próprio Deus, ele se tornou o maior exemplo de alguém que tinha prazer em estar em comunhão com uns com os outros. Devemos continuar correndo.
Porque se ele suportou tudo até o final, por nós, ele nos dará a força necessária para chegarmos até o fim. Agora, iremos vacilar se tirarmos os nossos olhos de Jesus. E se nós tirar os nossos olhos de Jesus, começar a olhar para a situação que está ao nosso derredor, nós vamos vacilar. Nós vamos cair. Pode ter certeza disso. Não podemos. As situações estão aí. É difícil, é. Eu até aconselhei aos irmãos, terça-feira, a gente estava mostrando aqui para os amados irmãos o perigo e as bênçãos da quarentena. Quais são os perigos da quarentena? A ansiedade. Muitas pessoas estão ficando ansiosas, depressivas. E penso eu que a razão por que elas estão assim é porque elas estão dando muito ouvido às notícias ruins. Não somente pelas redes sociais, pela TV, e muitas vezes até notícias mentirosas chegando e elas acreditando. E Paulo diz: tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, seja isso que ocupe o nosso pensamento. Porque as notícias ruins, se a gente alimentar ela em nossa mente, vai gerar em nós medo. E a grande causa da ansiedade e da depressão é o medo. É o medo de perder o emprego, medo de ficar doente, medo de perder alguém que ama, medo disso, medo daquilo. E eu sempre falo o seguinte: a ansiedade, ela começa com uma deficiência na fé. É um problema espiritual, que se torna um problema emocional. É um problema espiritual que torna um problema emocional e acarreta, trazendo também um problema físico. Então eu coloquei um propósito na minha vida. Vou assistir os jornais que eu preciso para saber o que está acontecendo. Alguns jornais só em 3 em 3 dias. 3 em 3 dias. Eu não quero todos os dias estar vendo e ouvindo notícias ruins. Basta aquelas que a gente está vendo constantemente em nossa cidade, no nosso país. Então, cuidado. Devemos olhar para Jesus. Falamos também que um período da quarentena é o mundanismo. É o mundanismo. Então, cuidado. Se a gente tirar o nosso olhar, o nosso foco da nossa corrida, lembra, nós estamos em uma corrida. Se tirarmos o olhar de Jesus, nós vamos ficar para trás. Vamos cair. Em alguns momentos vamos nos arrebentar. Vamos nos arrebentar. Então nós não podemos tirar o olhar de Jesus. O modo correto para se correr é exatamente o que Jesus fez. Correndo, olhando para o Pai, e nós devemos correr olhando firmemente para Ele. Eu diria que aqui está a parte mais importante da corrida, olhar para Ele. Por quê? Porque quando nós corremos olhando firmemente para Jesus, não há tempo para ocupações tribais da vida e muito menos tempo para pecar. Corremos com confiança. Além disso, voltamos o nosso olhar para aquele que é o maior vencedor e o maior incentivador
da corrida cristã. Jesus, por assim dizer, ele não somente é o torcedor principal do estádio, pois somente ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o nosso motivador. Ele é aquele que entregou a fé e que corre ao nosso lado. Ao longo desta carta, meus amados, ao longo desta carta, o autor enfatiza a importância da esperança futura. Ao longo desta carta, ele vai sempre enfatizar a importância da esperança futura. Ele quer encorajar também os amados que estão correndo para que olhem para o fim, para a esperança, para o lugar que os aguarda. A tendência dos seus leitores era olhar para trás e ter o desejo de voltar. Eles queriam voltar para as práticas do judaísmo. Por isso que o autor escreve essa carta mostrando que Jesus é muito superior do que os sacerdotes, do que os profetas, e assim por diante. O autor está encorajando, mostrando que Jesus, ele é superior, por esta razão devemos correr olhando para ele. Todos os heróis do capítulo 11, se você observar aí comigo, todos os heróis do capítulo 11, eles correram em função do futuro. E foi isso que lhe ajudou a perseverar. Foi isso que ajudou aqueles irmãos, os heróis da fé do capítulo 11, a perseverar, a estar animado, a se fortalecer, porque eles correram olhando para o futuro. Eles correram olhando para o lugar que o Senhor havia prometido a eles. Por esta razão, um grande teólogo chamado Martin Lloyd-Jones, ele disse: minha opinião acerca de tudo que me acontece deve ser regida por 3 coisas. Ele disse: minha opinião acerca de tudo que me acontece deve ser dirigida por 3 coisas. Eu coloquei essa frase na tela do meu computador. E ele disse: a compreensão que tenho acerca de quem eu sou é a primeira coisa. Quem eu sou? A consciência de que tenho para onde estou indo. Para onde eu estou indo? E ele diz: e o conhecimento de que tenho do que me espera quando eu chegar lá. Era isso que dirigia a vida deste grande homem. Por isso que ele foi um grande homem de Deus. Porque ele disse, olha, quem eu sou? Eu sou um cristão. Eu sou um corredor. Para onde eu estou indo? Para a cidade celestial. O que é que me espera lá? Um gozo eterno. Alegria permanente. É isso que me espera lá. É isso que me espera lá. Então, devemos entender isso, que todos aqueles crentes do capítulo 11, eles foram perseverantes. Eles correram firme. Por quê? Porque eles corriam olhando para o futuro. Eles correram olhando para o lugar que o Senhor havia preparado para eles. Vamos olhar os textos? Para que possamos nos alegrar também e nos motivar. Então, amados irmãos, estamos mostrando que os heróis da fé que foram citados no capítulo 11, você vai ver Abel, Enoque, você vai ver Abraão, Moisés e Noé, Jacó,
José e tantos outros, esses heróis da fé, do capítulo 11, eles perseveraram até o fim, porque eles viveram em função do futuro. Nós não podemos viver em função do presente. Não devemos viver aqui com o objetivo de construir nossa vida aqui como se tudo fosse realmente eterno aqui. Como se a gente fosse morar eternamente aqui. Não. Nós somos peregrinos. Estamos somente de passagem. Agora sim, no tempo que nós estamos aqui, Deus nos dá sabedoria para saber viver aqui. Poder trabalhar, poder ter a nossa casa, um comércio. Aí isso faz parte da nossa vida cotidiana. Mas a nossa caminhada, na nossa corrida cristã, é correr em função daquilo que nos espera na eternidade. E nós estamos mostrando aqui que os heróis da fé do capítulo 11, eles viveram em função do futuro. E isto lhe permitiu a perseverar. Veja aí os textos, olha, Hebreus 11, versículo 10. Quando diz, falando aqui de Abraão, Noé, Abel, diz, porque aguardava, porque eles foram assim perseverantes. Aí o autor diz, porque eles foram perseverantes, porque aguardava a cidade que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Porque eles caminharam firme, sem vacilar, servindo a Deus, gastando a sua vida ao serviço do Senhor, porque eles aguardavam uma cidade que tinha fundamento, da qual Deus, Ele é o construtor. Que cidade é essa? Que cidade é essa? Veja nos versículos 14. Porque os que falam desse modo, manifesta estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrasse daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora, que falando de Abraão, mas agora aspiram, desejam. O que é que eles desejam? Uma pátria superior. Olha, uma pátria superior. Algumas pessoas dizem, eu queria morar nos Estados Unidos, que é superior aqui o Brasil. Eu queria morar no céu, que era superior. Tem dificuldade como nós temos, meus amados. Passam por um momento de dificuldade como nós temos. Mas o que o autor está falando aqui, que esses homens do capítulo 11 esperavam e desejavam e esperavam, é uma pátria superior. Que pátria é essa? Veja aí no versículo 16. Isto é, celestial. Eles caminhavam olhando, desejando essa pátria que Deus construiu, que é celestial, que é superior à nossa pátria. E ele diz, por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhe preparou uma cidade. Deus preparou uma cidade. Estamos correndo em direção desta cidade. Veja nos versículos 24. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, mostrando aqui já um homem maduro, recusou, veja aqui, Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Você sabe o que é isso?
Você conhece a história de Moisés? Moisés nasceu quando houve uma ordem do faraó que todos os meninos fossem mortos. A mãe de Moisés guardou ele até o 3º mês, depois colocou Moisés em uma cestinha, fechou, colocou no rio onde a filha de Faraó estava tomando banho, e o cesto foi até onde é que a filha de Faraó estava tomando banho. A filha de Faraó pegou o cesto, viu que a criança era bonita e a adotou como seu filho. Deixou com que a mãe de Moisés, de forma providencial de Deus, cuidar dele, ainda pagou a ela, porque Miriam acompanhava e deu essa sugestão para a filha de Faraó. Mas depois que Moisés completou seus 3 anos de idade, 4 anos, ele foi para o palácio. E ele foi educado em toda a ciência. Ele era filho da filha de Faraó, ele era um príncipe. Ele era contado para ser o faraó. Ele ia ser o presidente da maior potência mundial daquela época. Imagina aí. Imagina um homem que tinha o direito de ser o rei da maior potência mundial que seria o Egito. Mas diz o texto aqui ó, que ele recusou isso. Em certo sentido, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó, quer dizer, ele recusou o que estava sendo oportuno para ele. Diz no versículo 25, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, do que a usufruir prazeres transitórios do pecado. Transitório quer dizer de pequena duração. Ele escolheu, olha aí, eu gosto muito desse texto. Moisés escolheu, ele fez uma boa escolha, que aos olhos humanos, Moisés não se fez uma boa escolha. Ele morava no palácio, ele tinha tudo do bom e do melhor e seria o presidente futuro, o faraó. Mas ele, por conhecer a Deus e ao seu povo, ele escolheu fazer parte do povo de Israel, ser maltratado com aquele povo. Até foi injuriado pelo próprio povo, do que a usufruir prazeres transitórios, quer dizer, pequenos. Lembra que Jesus disse lá em Marcos capítulo 8, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? O maior exemplo de alguém que recusou o mundo inteiro para ganhar sua alma foi Moisés. Foi ele. Ele é o maior exemplo disso. Ele deixou uma posição de grande privilégio. Ele não perdeu, não foi só um empregozinho, não. Ele não perdeu, não só foi um carro, não. Ele não perdeu, não só foi um amigo, não. Ele perdeu uma posição que muitos almejam, que muitos querem chegar lá, tomar de conta de uma nação poderosa. Mas por que ele fez isso? Porque ele sabia que os prazeres que o pecado promove é passageiro, é de pouca duração. É hoje, não é amanhã. Quantas pessoas, meus amados, não foram ceifadas só com esse vírus, fora as outras dificuldades? Quantas? Pessoas que nem imaginavam. Quantas? A vida aqui é passageira. Os prazeres são pequenos, de pouca duração. E Moisés disse, eu não quero. Por maiores prazeres que sejam os maiores prazeres que estejam sendo oferecidos a mim, eu não quero. Agora veja aí no versículo 26. Porquanto, mostra a causa. Ele considerou o sofrimento de Cristo, a morte de Cristo, Jesus, seu sacrifício, que de antemão
por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Sabe por que Moisés recusou? Porque ele considerou Jesus por maiores riquezas. Que texto, amados. Abandonou tudo por causa de Jesus. Veja no versículo 27. Pela fé, a confiança em Deus, ele abandonou o Egito, nem ficou amedrontado pela ira do rei. Antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Foi por isso que ele deixou firme, que ele continuou firme. Porque ele continuou firme e permaneceu firme como aquele que vê o que é invisível. Ele olhava pela fé para Deus. Pela fé. Todos esses homens do capítulo 11, eles viveram em função do futuro, olhando para o futuro. Por esta razão eles permaneceram firmes na sua caminhada. Meus amados, se nós tirarmos, preste bem atenção, se eu e você, todos estamos sujeitos, se eu e você tirarmos os nossos olhos do Senhor Jesus, nós vamos começar a afundar como o apóstolo Pedro. Quando Jesus disse, vem Pedro, andando sobre as águas, enquanto Pedro olhava para Jesus, ele andava bem. Enquanto Pedro olhava para Jesus, ele estava caminhando bem. Mas quando ele tirou o olhar de Jesus, começou a olhar para o vento forte, para as nuvens, ele teve medo e começou a afundar. Sabe quando é que nós temos medo? Quando tiramos o nosso olhar de Jesus. Sabe quando nos tornamos ansiosos? Quando tiramos os nossos olhares de Jesus. Sabe quando ficamos desesperados? Quando tiramos o nosso olhar de Jesus. Sabe quando temos medo, o pavor do medo da morte? Quando tiramos o nosso olhar de Jesus. Sabe quando nós nos encontramos desamparados? Quando tiramos o nosso olhar de Jesus. Nós não podemos, meus amados, não podemos tirar o nosso olhar do autor e consumador da nossa fé. Daquele que correu bem até o fim e nos colocou nessa corrida. E é o nosso maior motivador. Alguém certa vez disse, olha, se quisermos ficar desamparados, se quisermos ficar desapontados, olhem para os outros. Não é assim? Os outros nos desapontam. E diz, se quiser ficar desanimado, olhe para si mesmo. Se você quer ficar desanimado, olhe para você mesmo. Veja seus erros, suas fraquezas, suas dificuldades. Mas o autor dessa frase diz, que eu não conheço, se você quiser ficar encorajado, se você quer sim ficar encorajado, motivado, olhe para Jesus. Se quiser ficar desapontado, olhe para os outros. Se quiser ficar desanimado, olhe para si. Mas se você escolher olhar para Jesus, você vai se encorajar. Você vai se fortalecer. Você vai ser um crente melhor e mais firme. Que Deus te ajude, meu amado. Que Deus me ajude a correr
essa corrida, olhando para o nosso autor e consumador da nossa fé. Se você ainda não é crente ainda, o Senhor quer te colocar nessa corrida cristã, nesse caminho que corre para o céu. Ele quer te colocar. E para que você possa entrar nessa corrida para o céu, para chegar lá no céu, no destino dessa corrida, você precisa se arrepender dos seus pecados e você precisa crer nele como seu Senhor e o seu Salvador. Que Deus te abençoe grandemente. E que o Senhor trabalhe em sua vida e no seu coração. E nós que somos crentes, vamos correr com o mínimo de peso, com perseverança, olhando para Jesus. É assim que vamos vencer esse vírus. É assim que vamos passar bem por esse momento de dificuldade. É correr da forma como Deus quer. Que Deus te abençoe grandemente.